A cada dia chegam mais demandas de pacientes com sequelas causadas pelo coronavírus. Alguns casos são mais complexos e precisam ser atendidos em serviços de referência fora de Céu Azul. Júlia vai trabalhar para garantir o atendimento integral a esses pacientes. Mas antes, ela quer saber quem precisa de serviços de habilitação e reabilitação no município, seja por causa de complicações da Covid-19 ou por qualquer outro motivo. No pós-Covid, a gente diria que é muito importante as pessoas se vacinarem, cuidarem, porque nós tratamos, nós reabilitamos, mas eu tenho visto muita dificuldade, profissionais falando que depois do Covid foram voltar para o trabalho, quando estavam ainda afastados, se sentiam muito bem. E aí, quando eles voltam para o trabalho, o professor vai dar aula e esqueceu a matéria. O médico começa a te fazer uma entrevista e esquece o que você falou no início da consulta. Então, isso tem sido muito angustiante para as pessoas. O nosso atendimento é sempre em equipe. Então, nós temos um ambulatório, já na admissão, um profissional, um médico recebe, mas ele tem ao lado outras especialidades. Então, o ortopedista pode chamar um pediatra, pode chamar um neurocirurgião, um enfermeiro, uma psicóloga, um fisioterapeuta. A gente faz, então, uma admissão integrada e vai elaborar um programa individualizado para cada caso, cada pessoa que nos procura, porque cada ser humano é um ser humano e para a gente o atendimento humanizado é fundamental. Nós temos uma filosofia humanista, baseada em evidências, mas humanista. Então, a gente quer ver o indivíduo como um todo, respeitá-lo como um todo e dar para ele um programa de reabilitação que considere suas necessidades, suas peculiaridades. Inclusive, muitas pessoas que chegaram aqui nunca tinham praticado um esporte e passam a ser atletas paralímpicos. Então, foi uma nova habilidade. Então, nesse caso, foi uma habilitação para muitos deles a uma habilidade nova. E na criança, a gente tem muita habilitação porque a criança está num processo de desenvolvimento. Então, ela não falava, começa a falar, não andava, passa a andar. Então, ela vai se habilitando. E é muito bonito comemorar com as crianças e com os pais, com as famílias, esses ganhos. A reabilitação recoloca a pessoa na sua atividade. Por exemplo, aquele paciente que eu tratei aqui há um tempo atrás, que era daquela banda dos Paralamas do Sucesso, o Herbert Viana. Ele chegou aqui e a gente conseguiu recolocá-lo de volta ao palco. Então, isso foi uma conquista muito bonita, aí já de reabilitação. Que tanto a habilitação quanto a reabilitação, a gente está sempre vendo muitos ganhos. Então, é muito gostoso ser profissional de reabilitação, porque a gente comemora muito ganho o tempo todo. O caminho nosso é todo através do site. Então, a atenção básica, verificando que aquela pessoa vai se beneficiar com o nosso tratamento, ela entra no nosso site, cadastra o paciente, então a gente já vê o valor dessa informação, uma referência digital, que é muito mais ágil. E o encaminhamento vindo de um médico da atenção básica, vindo de um enfermeiro, de um fisioterapeuta, de um psicólogo, um assistente social, nutricionista, enfim, qualquer profissional, é uma informação muito rica e já vão nos encaminhar direto ao pronto. Então, um encaminhamento muito direto, digital, transparente e instantâneo. Então, essas áreas acometidas, a gente reabilita, mas, assim, precisa de um tempo para reabilitação. Então, como sempre, a prevenção é fundamental e a nossa atenção básica tem dado um show aí na vacinação, felizmente. Olá!
Hoje vamos conversar sobre habilitação e reabilitação na rede de atenção à saúde. Na reportagem que acabamos de assistir, já deu para entender a importância desse tipo de serviço para o bem-estar, a autonomia e a socialização dos pacientes, não é mesmo? Mas antes de qualquer coisa, como você já sabe, a gente vai rever os destaques da aula passada. A aula anterior foi sobre saúde mental. Nós vimos que a integração entre serviços e atores é um dos caminhos para ofertar cuidado em saúde mental de qualidade e contínuo. Entendemos que a atenção básica deve ser a principal porta de entrada da rede de atenção psicossocial, mas também mostramos que os profissionais da atenção básica precisam do apoio matricial de equipes de referência. Falamos sobre o modelo de base comunitária e como ele é importante para o cuidado humanizado e integral aos pacientes com transtornos mentais. E ainda falamos sobre o papel da educação permanente e da intersetorialidade no fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Acima de tudo, a reabilitação é um processo contínuo de reconhecimento do direito à saúde e inclusão social. Reabilitar é promover autonomia e equidade. Na criança, você habilita. É uma nova aprendizagem, um novo momento. É uma coisa que ela não sabia antes e passa a saber. Uma habilidade que ela não tinha e passa a ter. Então, isso é a habilitação. Que nós fazemos também, porque trabalhamos com o desenvolvimento humano também. Mas, enquanto a reabilitação a pessoa tinha estabilidade, por alguma circunstância ela perdeu, e aí nós vamos tentar reabilitá-la para ela ficar novamente apta àquilo que ela fazia antes. Então, a pessoa tem uma lesão na área da fala, vai se procurar reabilitar a fala, a memória, o movimento. Então, a reabilitação é um movimento de recuperar habilidades. No Brasil, os serviços de reabilitação surgiram com 2 tipos de abordagem. Antes do SUS, os serviços públicos atendiam 2 públicos específicos: trabalhadores incapacitados ou acidentados sob a responsabilidade dos institutos previdenciários e pessoas com deficiência sob a tutela de instituições não governamentais e que não tinham nenhuma vinculação estatal. Com a criação do SUS, a habilitação e a reabilitação passaram a fazer parte das políticas de saúde do sistema. Mas até hoje, não existe uma política específica. Esses serviços continuam espalhados por várias sub-áreas da saúde. O gestor SUS, quando ele entende que a Política Nacional de Humanização e a Política Nacional de Educação Permanente podem ser políticas de apoio à gestão, ele pode se aproximar e entender que são políticas que podem fazer muitos movimentos que facilitam e favorecem uma gestão mais compartilhada, uma gestão mais colaborativa, que traz o protagonismo dos atores, dos trabalhadores e dos usuários do SUS. Eu acho fundamental olharmos para o nosso cenário, vermos o recurso que nós temos disponíveis e, nesse momento, saber que precisamos mobilizar todo mundo. Faz-se necessário, de acordo com a característica de alguns municípios, nós entendemos que não conseguimos desempenharmos sozinhos. Então, a necessidade de parceiros é essencial. E uma coisa importante, a criatividade e o grau de solução que cada um encontra tem sido fantástico. Nós temos visto exemplos os mais simples possíveis, mas eficientes. Então, teve uma necessidade que bateu na porta do gestor municipal, né? De que, olha, a gente precisa fazer algo, precisamos olhar para isso, precisamos cuidar desses pacientes e desses pacientes que se curam, mas que continuam com sintomas importantes da Covid. Eu acho que sempre é uma multiplicidade de forças que se convergem para produzir algo comum para melhorar a gestão e o cuidado em saúde. Então, a necessidade da pandemia e a urgência dos municípios em responder aos casos de pós-Covid,
a demanda da secretaria em entender cadê os pacientes e por onde eles estão, e as estratégias que utilizamos nessas grupalidades, né? Para pensar a reabilitação e a habilitação da linha pós-Covid num espaço regional. É a inseparabilidade entre gestão e atenção em saúde. Nós tivemos um grande desafio, que foi exatamente a abordagem desse paciente que surgiu depois, que veio com alguma perda de função e alguns até com perda de habilidades, que modificou muito o cenário do nosso paciente, que precisaríamos mobilizar uma tríade, a tríade de secundária, de proteção, que era principalmente a cardiologia, a pneumologia e a neurologia. No município, um dos maiores desafios é encontrar profissionais especializados na área. Fiz a busca com os nossos profissionais de saúde, nutricionista, fisioterapeuta, preparador físico, fonoaudióloga, assistente social, enfermeiras que tivessem vontade de fazer um trabalho voltados para os pacientes a nível ambulatorial e a nível de pacientes que também saíam de uma internação. E esse trabalho multiprofissional veio a contribuir muito com o município, porque outros municípios procuravam fazer com pacientes internados e nós procuramos fazer o acompanhamento, principalmente com aqueles que estavam a nível ambulatorial apresentando esses sintomas. Na parte de reabilitação, as fisioterapeutas e o preparador físico contribuiu para que esses pacientes que tinham problemas com quedas, com dificuldades de deambulação, com dificuldades motoras que ficaram devido às sequelas do Covid, passaram por esse acompanhamento com fisioterapia e preparação física de um equipamento que nós adquirimos para a academia de saúde, e esses equipamentos foram utilizados no nosso serviço de reabilitação. Contribuíram de uma forma completa, tanto a parte de acompanhamento da fono, como acompanhamento das psicólogas que trabalharam com aroma, como a parte de motora, como a parte de preparação física e assistente social, que veio então para começar a fazer a triagem desses pacientes. Quando os pacientes não conseguíamos dar o suporte necessário, fazíamos o encaminhamento para o Instituto Lucy Montoro, que completava com sua equipe o trabalho ambulatorial que Tariri realizou. E essa equipe multiprofissional precisa estar preparada para garantir que os usuários tenham acesso a serviços de reabilitação na hora certa e com qualidade. Então, a reabilitação, ela é muito mais do que uma disciplina. A reabilitação, ela é um conjunto de ações e serviço multidisciplinar e multiprofissional, com o intuito de desenvolver habilidades, voltar à funcionalidade de algumas deficiências adquiridas. A reabilitação, ela precisa estar integrada a todos os serviços e ações de saúde e em todos os níveis dessa atenção. Tem que ser organizada dentro do território, sobretudo aproximando os níveis de atenção. Então, nós precisamos dar conta dessa reabilitação na atenção primária, tanto no nível no ambiente hospitalar, como no ambiente ambulatorial, como também no domicílio. Então, nós temos que fazer essa integração desses profissionais com os profissionais da atenção primária para que a gente possa ter êxito nesse trabalho. De pronto, que não é estanque, não é parado em um local. Você vai ter momentos em que você vai precisar desse ambiente, onde parado, com aparelhos, com equipamento, para você trabalhar todas essas disciplinas, mas você também vai precisar de trabalhar dentro do território, dentro da residência desse indivíduo, dando essa funcionalidade a ele para a sua sobrevivência. Gestor e profissionais de saúde têm uma grande responsabilidade no processo de organização dos serviços de habilitação e reabilitação.
conhecer os pacientes dentro do território que precisam desse tipo de atenção. As responsabilidades também se estendem à regulação do acesso aos serviços. Paciente que sai de uma unidade hospitalar e volta para a atenção básica do município, como que se dá essa transição do cuidado? Como que se dá essa continuidade do cuidado, e não simplesmente o paciente tem alta, recebe lá as orientações e como se tivesse ali finalizado o cuidado àquele paciente. Então, com esse indicador, a gente foi trabalhando com os hospitais e também com os municípios, para que esses pacientes que tivessem alta pudessem ter um cuidado continuado e que a atenção básica pudesse entender o que aconteceu com esse paciente e poder discutir ali e continuar esse cuidado. Muito além para aquela questão da referência e contra-referência, né? Do papel que vai ou do papel que volta, ou da planilha que vai ou da planilha que volta. A gente tentou o tempo inteiro trabalhar a transição do cuidado como algo em que trazia as equipes multiprofissionais para discutir cuidado e para discutir o caso. Eu acho que a discussão de casos que nós fizemos nos grupos, elas puderam trazer não só a doença, mas a vida que vem com a doença, que eu acho que esse é um diferencial, e nós chamamos isso na humanização de clínica ampliada ou de cuidado ampliado, em que a gente pode não olhar só o sintoma do pós-Covid ou a reabilitação do pós-Covid, mas olhar a vida dessa pessoa que tem sinais e sintomas de pós-Covid e entender o que aquilo significa para ela e como que a gente pode cuidar melhor, entendendo as suas dinâmicas de vida, o seu contexto de vida, as expectativas de cuidado. Então é extremamente importante que a gente consiga organizar, né, essas disciplinas dentro de um território, sabendo dessa interligação, porque nós temos em várias áreas a reabilitação. Nós temos a possibilidade de ter ambientes, né, próprios para reabilitação oral, visual, né, porque a gente tem que garantir o treinamento dessas pessoas, que a gente está provendo essas pessoas de aparelhos que vão subsidiar esse trabalho delas, ou andar, ou falar, ouvir, ou enfim, todas as reabilitações, nós vamos precisar desses instrumentos que vão nos auxiliar, e vamos precisar também do ambiente, né, familiar, do ambiente do lar. E aí nós vamos ter que interligar todo o trabalho a esse indivíduo. E isso é papel da atenção primária. A atenção primária é que vai interligar essa pessoa aos diversos níveis. E não existe regulação sem pactuação. A gestão municipal precisa pactuar o acesso dos usuários do município aos serviços especializados que estão dentro da rede de atenção à saúde. Em resumo, a organização dos serviços de reabilitação e habilitação é feita através de ações no âmbito da atenção básica e da região de saúde. E a intersetorialidade também tem um papel importante na organização desses serviços e no fortalecimento da rede. A intersetorialidade, ela se demonstrou para nós o único caminho e alternativa viável, e fez a diferença porque, na verdade, para nós, com a nossa característica, as redes nossas não estavam bem estabelecidas. E ao começarmos a conversar, por mais tímida, por mais frágeis que fossem os elos iniciais, conversas, depois surgiram fluxos, começou a se desenhar essa rede. E aí o grande ganho da região, porque a nossa população, de uma maneira geral, com dificuldades de acesso pelo modelo operacional utilizado, né, de ambulatórios, com características e serviços contratados, tiveram que lidar com uma realidade nova e abrir opções para essa nova realidade. E isso sim começou a tecer uma rede, uma verdadeira rede dentro do modelo de atenção, porque o nosso modelo de atenção à saúde, ele prevê todas essas
funções, mas não previa o que a pandemia traria de novo para a gente. E foi aí que realmente nós conseguimos mobilizar todo mundo e sensibilizar, abrir serviços que nos ajudássemos, inclusive, a avaliar a capacidade funcional, que é uma das grandes dificuldades da região. Nem todos os municípios têm fisioterapeuta, tá? Nem todos os municípios têm, alguns técnicos, psicólogo e outros técnicos também na área, uma grande demanda que ficou reprimida, e foi fundamental quando começou a se operacionalizar esse sistema em rede mesmo. E aí sim as contribuições começaram a acontecer, começaram a aparecer, e tirou um pouco da pressão sobre a maioria dos municípios que são pequenos ou médios. Vamos fazer um intervalo rápido e na volta a gente vai falar sobre as necessidades mais comuns em reabilitação e habilitação no município. O CONASEMS vem se transformando. Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país. Nos reinventamos todos os dias e, por isso, o CONASEMS quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais CONASEMS, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasems.org.br. Quando iniciou a pandemia, instrumentos tínhamos para combater naquele momento aquele problema que se nos apresentava. Passado esse primeiro momento, entramos na fase das sequelas pós-Covid. Fiquei 12 dias internado no hospital daqui de Juquiá, no oxigênio. Tive várias sequelas. Fui internada, fiquei 4 dias no hospital daqui, né? Aí me mandaram para Pariquera, aí por tudo fiquei 21 dias. Por tudo. E fiquei 14 dias entubada. Tive bastante sequela. A necessidade do projeto ele surgiu porque na região do Vale do Ribeira, a gente tem apenas um centro de reabilitação, que é o Centro de Reabilitação Luci Montoro, que fica lá em Pariquera Sul, né? Que é um dos 15 municípios da nossa região. E eles atendem hoje apenas os pacientes sequelados de Covid que passaram pela UTI, os que foram entubados. Caiu os cabelos, tive esses fungos, né? E fiquei sem andar, eu não andava, fiquei na cadeira de roda. As pernas e os braços ficaram todos paralisados. E a gente percebeu a necessidade da gente estar acolhendo os pacientes, não só os que passaram pela UTI, mas também os pacientes leves e moderados, né? Ou que ficaram internados, ou aqueles mesmos que se recuperaram em casa, mas que também apresentaram as diversas sequelas, como sequelas motoras, respiratórias. Pensando nisso, a gente reuniu a equipe para que a gente pudesse elaborar um projeto. Então, daí surgiu o protocolo, né, de fortalecimento da Covid-19. A gente conversou com os profissionais quais poderiam aderir, né, ao programa e quais fariam a diferença mediante as sequelas dos comprometimentos dos pacientes. E aí a gente identificou, a equipe toda identificou, fonoaudióloga, fisioterapeuta, os promotores de saúde, que são os educadores físicos, e a psicóloga. Foi bom, viu? Exercício, né? Eu não andava. Eu pensei que até nem ia sobreviver, né? Por causa que esse problema que eu tenho, né?
Mas graças a Deus, Deus me deu nova chance de estar aqui, né? As principais queixas que nós recebemos aqui no setor eram sempre referente ao cansaço. A maioria dos pacientes tiveram bons resultados com a fisioterapia. Então, eles passavam por um programa de exercícios respiratórios, exercícios cardiorrespiratórios, né? Então, eles faziam exercícios aeróbicos, faziam bicicleta, esteira e associado aos exercícios específicos respiratórios mesmo. E também depois passavam por um programa de fortalecimento muscular. O paciente chega para a gente faz a anamnese de quais são os graus de dificuldade, a gente elabora um exercício em pró a isso, para poder fazer esse fortalecimento tanto do cardiorrespiratório, tanto muscular, um exercício específico para isso, entendeu? Para tentar trazer a melhora do paciente. Eu conheci através de um agente de saúde, aí ele passou na rua e falou comigo, escuta, Dango, você não podia ir lá no posto de saúde, ter um rapaz lá, que ele faz um programa lá de exercício lá, é muito bom, você pode melhorar com esses exercícios aí. Você não quer tentar? Os pacientes, de forma geral, todos tiveram bons resultados. Aí já pude até sair fazer alguma coisa do meu trabalho também, que eu trabalho de pedreiro, né? Aí já podia fazer meu serviço. Todos, via de regra, tiveram um resultado muito satisfatório, ficaram 100% reabilitados. A gente recebia no setor os pacientes que eram mais graves, né? Então, ele passava por uma avaliação e, se identificado apenas uma fraqueza motora leve e um cansaço ou devido às sequelas do Covid respiratórias mesmo, a gente já encaminhava para os promotores de saúde. Então, eles ajudaram a gente bastante a conseguir suprimir toda a demanda, sem ficar o setor muito sufocado, né? Porque seria uma demanda a mais além dos outros atendimentos que a gente já tem no setor. O que a gente teve bom aqui é sempre a gente ter a parceria, né, com todas as áreas da saúde aqui. Então, isso é bem interessante. O programa de fortalecimento veio para agregar também isso na qualidade de vida dos pacientes, né? Então, isso foi bem importante. O município de Juquiá, ele participou do 35º Congresso do COSEMES. A gente participou com o pôster, né, do programa, e nós somos um dos vencedores do prêmio Davi Capistrano. Eu acho que isso é um grande reconhecimento para aquilo que é a potencialidade dessa região, que é luta e união. Sempre um trabalho em equipe. Estamos de volta. A recuperação de pacientes que tiveram complicações da Covid-19 faz parte das necessidades em habilitação e reabilitação com que todo município precisa lidar. E além da recuperação pós-Covid, a saúde municipal deve estar preparada para atender e acompanhar casos de reabilitação neurológica e ortopédica, de reabilitação pós-agravos infecciosos e de desenvolvimento de habilidades. Cada uma dessas necessidades e suas causas precisam ser identificadas, mapeadas e estudadas pela gestão e pelos profissionais de saúde da atenção básica. As necessidades em recuperação pós-Covid surgiram em um contexto pandêmico, mas em tempos sem pandemia, os usuários mais frequentes dos serviços de reabilitação são aqueles com comprometimento neurológico ou ortopédico. Esses pacientes são, geralmente, vítimas de acidentes ou episódios de violência e costumam entrar no sistema através dos serviços de urgência e emergência. Dentro do grupo de reabilitação neurológica e ortopédica, também estão os portadores de doenças crônicas vasculares, neuromusculares e degenerativas, além de outras condições que interferem na autonomia e funcionalidade do paciente.
Os serviços regionais assumem boa parte dessas necessidades de reabilitação, mesmo as mais simples. Por isso, os gestores e equipes de saúde devem atuar de forma integrada. A estratégia que nós utilizamos nessa grupalidade de discussão de casos, ela convocou as equipes a poder falar. Então, a gente tinha reuniões em que não era só o gestor que falava. Aliás, acho que quando a gente tem reuniões, a gente precisa trazer o trabalhador para perto, a gente precisa ouvir o trabalhador. Então, nas nossas reuniões, quem falava era o fisioterapeuta, era o fonoaudiólogo, era o assistente social, eram a equipe que estava ali cuidando, que também vinha falar de como trabalhava a reabilitação e a habilitação dos casos. E isso faz toda a diferença, porque primeiro tem um viés de valorização do trabalho e do trabalhador da própria equipe, da visibilidade e visibilidade para as equipes que estão todo dia fazendo o SUS e que muitas vezes não entende ou não participa do processo de gestão do SUS. E por outro lado, muitas vezes a gestão do SUS, por não dar visibilidade para os trabalhadores, também fica distante deste cuidado. Então, a gestão não pode olhar com binóculo para o cuidado, ela tem que olhar muito de perto, e para olhar de perto, tem que trazer esse trabalhador e as equipes para perto. Eles têm que ter fala, têm que ter voz e falar de como cuidam. Então, foi construindo essa linha de cuidado, construindo os fluxos, construindo como fazer cuidado para esse usuário, muito além da patologia, mas também discutindo a vida. É como que ela amplia o seu olhar para além só da doença e traz também o contexto de vida destes usuários. Reconhecer necessidades, trazer visibilidade daquilo que já tem de potência, desmanchar poderes, saberes fixos, mas também trazer conceitos e ofertas práticas para mexer com essas grupalidades e poder estar junto, fazer junto e exercitar junto. No caso das necessidades em reabilitação pós-agravos infecciosos, as ações regionalizadas também devem fortalecer as estratégias de promoção da saúde. Agravos como a hanseníase, a poliomielite e a chikungunya podem ser evitados com a vacinação e a educação em saúde, por exemplo. E com a prevenção de novos casos, as demandas por serviços de reabilitação diminuem. Júlia está recebendo muitos elogios pela iniciativa de organizar o cuidado aos pacientes com sequelas da Covid na região. Os outros gestores também vão fazer uma análise de situação de saúde e, de forma integrada, traçar uma linha de cuidado regional para os pacientes. No desenvolvimento de habilidades, as responsabilidades do SUS podem ser encontradas no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Entre essas responsabilidades estão o direito ao diagnóstico e intervenção precoces, o acesso a serviços de habilitação e reabilitação sempre que necessário e até mesmo a promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS. E também é dever dos gestores inserir essas necessidades e as responsabilidades de todos os atores nos instrumentos de planejamento municipais e regionais. E agora vamos para Tocantins, no município de Araguaína. Araguaína é um município que ele tem mais de 183 mil habitantes. Ele é um município que ele é referência a uma macro-região. O serviço de reabilitação daqui do município, ele foi iniciado em 2015, com a implantação do Centro Municipal de Fisioterapia. Ele é voltado para poder estar atendendo pacientes que têm problemas de fisioterapia que necessitam com dificuldade de locomoção ou algum problema mental ou dificuldade de respirar através de uma fisioterapia respiratória, como tratamento preventivo, reeducação de postura. Então, é um serviço mais para pacientes agudos. Vamos para a cidade de Baturité, no estado do Ceará. No município de Baturité,
nós habilitamos um serviço de atenção domiciliar, e esse serviço de atenção domiciliar ele é ligado a uma equipe de atenção básica, onde essa equipe de atenção básica ela demanda todo o serviço para essa equipe multiprofissional. Cada indivíduo ele precisa, né, dentro da sua necessidade, que seja traçada essa terapia para ele, dando conta do seu problema não só com a equipe da reabilitação, mas com a equipe de atenção primária, que é quem dá continuidade, né, ao seu acompanhamento dentro do domicílio. Abrimos em 2016 a Clínica Escola Mundo Autista. Ela veio fruto aí de uma associação de pais de autistas, e ele tem a parceria, né, entre a Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social. É um atendimento que ele vem todo com a equipe multiprofissional, com enfermeiros, dentistas, médicos, neurologistas, clínicos, fono. E o acesso que ele vem é através tanto da porta de entrada, através das UBS, como também para a própria escola. Em 2019 também, nós inauguramos um centro especializado em reabilitação, no tipo 4, onde ele oferece serviço de reabilitação auditiva, visual, intelectual e física. Então ele atende 64 municípios. E para reabilitação visual, ele é ofertado para todo o estado do Tocantins. De todos esses municípios, dos 64, a porta de entrada são pela atenção básica, através da UBS, e ele é regulado através da regulação municipal daqui de Araguaí. Nós temos no território de Brejo Santo um exemplo, né, do nosso município, de uma senhora sequelada de Covid, e que essa paciente teve lesão de plexo. E recebemos essa paciente no domicílio para nossa equipe de reabilitação, e essa equipe traçou todo o seu tratamento, e dada a complexidade do tratamento dessa paciente, ela precisava dos 3 níveis de atenção. E diante da complexidade do trauma que aconteceu com ela, essa lesão neural, ela também precisou do nível terciário no Sara-Kubitschek. Então, esse é um caso de muita importância e que o município precisa ter essa responsabilidade. E você identifica a partir do diagnóstico, né, e do planejamento do plano terapêutico individual, para que você entenda e compreenda as necessidades que esse indivíduo passa. A gente começou a receber bastante pacientes, né, dentro das UBS, para poder estar fazendo essa parte de reabilitação da parte de pacientes com Covid, né, pacientes com sequelas da Covid. Então veio através de uma demanda dentro da própria unidade básica de saúde. É dessa forma que a gente trabalha no Baturité. Primeiro, diagnosticando quantas pessoas, reconhecendo quantas pessoas nós temos essa necessidade. Depois, o que nós dispomos, né, de produtos que vão nos apoiar, tanto de produtos que auxiliam os profissionais, como produtos que auxiliam os pacientes. Então, a reabilitação necessita de uma amplitude, né, de um grupo de pessoas interligada, interagindo para garantir, né, de forma integral essa assistência, né, ao indivíduo para voltar essa funcionalidade dele. No final do ano de 2020 também inauguramos e colocamos em funcionamento a oficina ortopédica, né, que essa é um serviço que ele visa ofertar ali para a população, né, da parte da reabilitação física, o acesso às órteses, a próteses e aos meios de locomoção, que são as cadeiras de rodas, as cadeiras de banho, as muletas, toda essa parte que vem de adequação, de postura, né, para estar utilizando a cadeira de roda, a adaptação. Então, todo esse serviço é realizado dentro da oficina ortopédica. Então, é todo um conjunto de várias secretarias voltado à acessibilidade daquela pessoa que precisa.
Já estamos quase no fim da aula. Vamos então rever os destaques do conteúdo? Nesta aula, nós conversamos sobre as necessidades da população em habilitação e reabilitação. Falamos sobre os desafios que os gestores enfrentam na contratação e formação de equipes multiprofissionais especializadas. Mostramos que a saúde municipal deve estar preparada para atender e acompanhar os mais variados casos de habilitação e reabilitação. E, por fim, conversamos sobre a importância da integração e da regionalização dos serviços dentro da rede de atenção à saúde. No AVA, você vai poder estudar com calma os temas da aula de hoje e ainda interagir com seus colegas e tutores. Continue acompanhando o conteúdo divulgado pelo CONASEMES nas redes sociais. E na próxima aula, a gente vai falar sobre assistência farmacêutica. Te vejo lá!